Êxodo 20, verso 15, nós encontramos então o 8º mandamento. Estamos quase chegando ao fim desta jornada nos 10 mandamentos, também chegando quase ao fim da jornada em Êxodo. E então nós temos que guardar esses ensinamentos em nosso coração. Vamos ler o que diz o 8º mandamento? O 8º mandamento é: não furtarás. E aí no último sermão, que foi o primeiro sobre este mandamento, foi a primeira exposição sobre este mandamento, nós estabelecemos os fundamentos bíblicos sobre propriedade. Por quê? Porque para nós entendermos furto, roubo, nós precisamos entender primeiro o que é propriedade, o que é algo que pertence a alguém e como legitimamente nós e os outros podem usar dessa propriedade. Então, o que nós vimos aqui, biblicamente falando, é que a propriedade tem 3 princípios. O primeiro é que Deus é o dono de tudo. Tudo que há na terra, a própria terra, o próprio universo e tudo que se contém nela, inclusive as nossas vidas, inclusive nós mesmos, somos do Senhor, pertencemos a Ele. Este é o princípio da soberania de Deus. Deus é o soberano absoluto do universo, portanto, tudo lhe pertence. Não há nada que nós toquemos, não há nada que nós possamos ver que não seja de fato e de verdade do Senhor. Então, esse é o primeiro princípio para quando nós olhamos para os nossos bens. Eles não são de fato nossos, eles são, em última análise, do Senhor. A segunda coisa, o segundo princípio que nós vimos aqui, é que Deus soberano, Ele soberanamente distribuiu os seus bens com os homens, de forma que tudo que cada um de nós tem, nos foi dado pela providência divina. E aqui vem a segunda coisa importante, o princípio da providência, que tudo que é de alguém e tudo que é meu, foi-me dado, não foi uma conquista apenas do meu braço, da minha força, da minha engenhosidade, mas foi uma distribuição soberana, providencial de Deus. Então, Deus distribui tudo aquilo que é dele aos homens, para que estes homens cuidem destas coisas da forma como agrada ao Senhor. Este é o princípio da providência. Deus providentemente distribuiu aquilo que lhe pertence. É por isso que há ricos, é por isso que há pobres, é por isso que há há pessoas muito ricas, há pessoas que são apenas ricas, há pessoas que são pobres, as pessoas que são muito pobres, porque segundo a providência de Deus, Ele distribuiu dessa maneira. Logicamente, que quando na questão da propriedade de bens nós encontramos a miséria, a indignidade, nós precisamos asseverar que não é questão apenas de providência, mas de mau uso da providência, o que nós veremos em sermões mais adiante. Mas o terceiro princípio que fundamenta o 8º mandamento, o bom entendimento do 8º mandamento, então, é o princípio da mordomia, que o Deus soberano, que distribuiu todas as coisas conforme aquilo que lhe agrada, da forma que lhe agrada, Ele também dá finalidade àquilo que Ele deu a alguém. E a finalidade principal é a sua glória. Então, os bens que são dados aos homens, eles devem ser não usufruídos como uma propriedade individual e exclusiva apenas para benefício próprio, mas deve ser administrado segundo os interesses do dono real, que é Deus.
E este é o princípio da mordomia. Nós somos proprietários de segunda instância que administram o que é de Deus para a glória de Deus. E aí, como é que nós administramos para a glória de Deus? É justamente os temas que nós vamos tratar hoje e nos próximos sermões. Ou seja, a boa mordomia, a boa administração daquilo que Deus nos dá, deve contemplar a glória de Deus em primeiro lugar, o benefício de outras pessoas e também o nosso próprio deleite. Hoje, nós vamos ver que o 8º mandamento nos ensina a não apenas sobre o respeito que devemos ter com o que é dos outros, mas também com os nossos próprios bens, uma vez que podemos roubar, tanto quando nos apropriamos do que não é nosso, como fazendo uso inapropriado daquilo que nos pertence. Então, você já pensou que você pode roubar usando o que é seu? Você já parou para pensar nisso? Que a forma como você usa e administra aquilo que você tem pode configurar um furto, um roubo, porque o 8º mandamento ele tem um conceito de furto, a Bíblia tem um conceito de roubo maior do que aquele que nós costumamos aceitar. De que roubar é simplesmente você pegar o que não é seu sem autorização. Mas não é bem assim na Bíblia, porque a Bíblia coloca um dono superior sobre todas as coisas, que é Deus. E mesmo aquilo que nós temos, aquilo que legitimamente nos pertence, pode ser usado de uma forma tão inapropriada que é a mesma coisa que roubar. E nesse caso, roubamos principalmente de Deus, que é o Senhor absoluto e dono final de todas as coisas. Tudo que nos pertence, inclusive nós mesmos. Então, nós veremos nesses próximos sermões a nossa relação com os nossos bens, nossa relação com os bens dos outros e a nossa relação com os serviços que devemos a outras pessoas. Porque também quando nós negamos a nossa vocação, ou seja, o serviço que devemos prestar a outro, nós também roubamos. Mas vamos por uma coisa de cada vez. Hoje nós vamos ver que os nossos bens são para a glória de Deus. Os nossos bens devem ser usados para a glória de Deus. Não furtarás, neste caso, nos diz que quando eu uso minha propriedade, os meus bens, para outra coisa, senão a glória de Deus, eu estou roubando do Senhor. Primeira coisa que nós vamos ver então é o furto em relação aos nossos bens. Observe isso. Isso é um princípio importante para você guardar em seu coração. Uma vez que Deus é o dono de tudo, nós chegamos biblicamente a esta conclusão de que tudo pertence a Deus. Então, uma vez que Deus é o dono de tudo, meus bens devem ser usados para a glória de Deus. Se Deus é o dono de tudo e eu sou meramente um mordomo, aquilo que Deus me deu deve ser usado para a sua glória. Quando isso não acontece, não usar os meus bens para este fim é um roubo. É roubar do Senhor. Romanos 11:36. Abra sua Bíblia aí. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muito claro o texto. Não requer explicações. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo que temos é dele, recebemos por meio dele, são sustentadas por meio dele, ele aqui é Deus, e devem retornar para quem? Para ele. De que forma? Em glorificação, em louvor, em manifestação do caráter de Deus. Então, imagine
faça um inventário rápido de tudo que você tem, material, que compõe a sua riqueza, que compõe a sua propriedade privada, e imagine que cada uma destas coisas veio das mãos do Senhor, sejam elas muitas ou poucas, vieram da mão do Senhor e devem retornar para Deus em glória ao seu nome. Se você não faz isso, se eu não faço isso, eu estou roubando, eu estou quebrando o 8º mandamento. Nós, de várias maneiras, podemos defraudar o Senhor nesse sentido. Outra coisa que nós precisamos entender, que Deus nos dá a propriedade sobre determinadas condições. Aquilo que Deus nos dá deve atender a algumas condições para que o uso dela seja legítimo. Que condições são essas? A condição principal, é que a propriedade, o que nós temos, deve ser para a glória de Deus. De uma maneira mais clara, a forma como eu uso os meus bens glorificam a Deus ou não quando? Se eu uso os meus bens de forma egoística, apegada, com avareza, com ganância, com uma ambição descontrolada que me domina, de forma nenhuma a minha relação com os meus bens glorifica a Deus. Mas quando eu vejo nos meus bens a providência, a graça de Deus, a sua bondade para comigo, que não mereço coisa alguma, e lhe sou grato por isso me permite dedicar-me mais a Deus por gratidão, por constrangimento de amor. Quando os meus bens me levam a ser sensível àquele que nada tem, ou que tem muito pouco, e que na distribuição de Deus eu devo pegar do que é meu para acudir o outro, usando os meus bens para benefício de outras pessoas, eu glorifico a Deus nisso. Da mesma forma, quando eu uso os meus bens para tirar deles deleite legítimo, ou seja, quando eu não sou tão mesquinho que deixo de usufruir de bens temporais, porque eu quero acumular mais e mais, mas ao contrário, eu tenho uma relação com o dinheiro e com os bens que me permite ajudar outros e ter prazer nesta vida, e esses prazeres são legítimos, eu glorifico a Deus nisso. Então a finalidade dos meus bens, da minha propriedade, deve ser glorificar a Deus por meio de servir pessoas, por meio de me deleitar em Deus, por causa do que Ele me deu, e de ser grato e reconhecido de que tudo vem do Senhor, embora eu nada mereça. Deus é glorificado por meio das nossas posses, quando diretamente o louvamos com os nossos bens, mas também, e mais claramente, quando o que possuímos é usado para servir outras pessoas e para que nos deleitemos legitimamente por meio do usufruto deles. Provérbios 3:9, abra sua Bíblia nesse texto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual a finalidade, então, mais uma vez, dos nossos bens materiais? Eles devem honrar ao Senhor. Qualquer uso dos meus bens que desonre a Deus é um roubo. Então nós temos que ter outra coisa em vista. Já vimos a finalidade, a condição que Deus nos dá para termos bens, e agora nós precisamos entender uma outra coisa muito importante, é prestação de contas. Nós vamos prestar contas a Deus a respeito dos nossos bens materiais. Nós vamos prestar contas a Deus a respeito dos nossos bens materiais. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, esta verdade, ela é muito clara.
O povo de Deus, toda vez que ele usava dos bens que o Senhor lhe tinha confiado, de forma inapropriada, eles perdiam esses bens. A terra prometida, por exemplo, Canaã, toda vez que aquela terra era profanada com a idolatria, com a prostituição, com a corrupção dos reis, dos sacerdotes, quando os pobres naquela terra não eram assistidos, quando as viúvas eram abandonadas, quando os órfãos e estrangeiros eram roubados por causa da ganância daqueles que usavam de forma incorreta, indevida e desonrosa os seus bens, o que acontecia? Deus vinha sobre aquele povo com juízo e ele os empobrecia. Se você lê os profetas menores, é justamente isso que acontece. Os profetas menores, que são profetas muito objetivos no juízo de Deus sobre um povo em corrupção, ganancioso, avaro e assim por diante, há pragas, há juízos, como envios de gafanhotos que devastavam a colheita, seca, que não permitia o plantio e nem a colheita. Quando se havia colheita e se podia tirar algum fruto da terra, o inimigo vinha e roubava todo o fruto daquele ano de trabalho. Há expressões como: vocês ganham o seu salário para colocar em um saco furado que não retém. De repente vocês ganham dinheiro, mas não conseguem fazer nada com ele. Justamente o juízo de Deus sobre pessoas que estão usando de maneira errada os seus bens. E esse juízo no Antigo Testamento envolvia o empobrecimento, a tomada de Deus dos bens que outrora lhes foram confiados. No Novo Testamento, nós vemos a mesma coisa. Não tão claramente como no Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus Cristo usa parábolas que nos ensinam sobre isso, que os nossos bens nós vamos ter que prestar contas sobre os nossos bens. E se nós formos encontrados infiéis, maus mordomos, maus servos na administração desses bens, se nós formos encontrados quebrando o 8º mandamento, roubando o Senhor naquilo que Ele nos confiou, esses bens nos serão tirados. Só que no Novo Testamento, as consequências disto não são apenas temporais e materiais, nem sempre dizem respeito a um empobrecimento físico, social, monetário, mas nos fala de retirada de bens espirituais, de punições eternas. O fim dos tempos, a escatologia, nos mostra que nós temos que administrar os nossos bens para a glória do Senhor. Vamos então ver na Bíblia uma parábola, uma das tantas que Jesus usou para nos ensinar sobre mordomia, sobre glorificar a Deus com os nossos bens. Lá em Mateus, no capítulo 25, versos 19 a 30, nós encontramos a parábola dos talentos. Eu sei que os irmãos já sabem, mas apenas para esclarecer e desfazer qualquer dúvida, talento aqui não tem a ver com dom ou com habilidade de fazer alguma coisa. Talento aqui é uma moeda, é uma unidade monetária da época do Novo Testamento. Então, esse texto está falando de administrar bens materiais, finanças, propriedades, dinheiro, especificamente. A partir do verso 19, Mateus 25, veja que essa parábola nos mostra a realidade da mordomia, do Deus soberano que distribui os seus bens e que cobra daqueles a quem Ele deu resultados. E, de acordo com os resultados, haverá bênção ou maldição. Observe então. Depois de muito tempo,
Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nós já estamos na metade da parábola. A metade anterior a isso é quando nos conta que um rei distribuiu bens, talentos para os seus servos, e agora ele está voltando para prestar contas, para fazer a prestação de contas. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nós olhamos para o fim dos tempos, e nós somos crentes, nós cremos que Cristo irá voltar, e que esse dia será um dia de ajuste de contas. Dentre outras coisas, essa prestação de contas diz respeito aos nossos bens, às nossas propriedades, a tudo que temos. Nós precisaremos dar conta ao Senhor. E é justamente isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Na volta do rei, depois de muito tempo, ele voltou para ajustar contas com os seus servos. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Observe uma coisa interessante nesses versículos. Um recebeu 10 talentos, melhor, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2. E esses dois mordomos bons, fiéis, eles ouvem o Senhor dizendo assim: vocês foram fiéis no... Como é que é? No pouco. Mas 5 talentos, 2 talentos. 5 talentos e 2 talentos, não importa a quantidade, na visão daquele Senhor, isso é o pouco. O pouco em relação a quê? Porque vocês foram fiéis no pouco, sobre muito colocarei vocês. O que ele fala depois? Entra no gozo. Esse é o muito. O que vem nesse gozo, nesta comunhão com o Senhor, nesse estar com o Senhor. Este é o muito. O que nos faz ver que qualquer coisa que tenhamos nesta vida, em relação ao que acontecerá depois que o nosso Senhor voltar, qualquer coisa, qualquer proporção de bens, é pouco. É muito pouco diante daquilo que está reservado para o futuro. Mas a nossa fidelidade neste momento, nesse tempo presente, ainda material, essa fidelidade no pouco vai determinar, de alguma forma, o muito que virá para nós, ou se nós não vamos administrar o muito também. Porque o muito é para aquele que foi fiel no pouco. Muito interessante isso. Então, seguindo o texto, verso 24, nós temos aqui as más notícias. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor:
servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Este último servo, que, achando muito pouco o que tinha, e considerando uma suposta severidade do seu senhor, resolveu não tratar com fidelidade o que tinha recebido. E qual foi o seu castigo? Está fora do gozo do Senhor, um lugar onde há sofrimento, choro e ranger de dentes. O que é essa parábola? Além de nos mostrar aquilo que já falamos, ou seja, que a nossa administração dos nossos recursos materiais, dela nós teremos que prestar contas diante do Senhor. O que mais esse texto pode nos ensinar? Muito mais, logicamente. Esse texto justamente nos ensina o que é o tema do nosso sermão nesta noite. Glorificar a Deus por meio dos nossos bens, porque se não fizermos isso, nós estamos roubando do Senhor. E é justamente por isso que aquele servo mau foi punido. O que ele fez foi um roubo. Nós vamos ver aqui por quê. Então, glorificando a Deus com os nossos bens. A primeira coisa que nós vemos aqui é a chave. Qual é a chave para uma boa mordomia? Qual é a chave para uma mordomia que glorifica o Senhor? Que atende à condição para a qual Deus nos dá bens? Qual é a chave? O que há de comum nos dois servos que foram reconhecidos, nos dois servos que foram premiados? O que há de comum entre eles? Hein? Eles são chamados de servos e fiéis. A chave é fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade em cumprir nos nossos bens aquilo que é o propósito de Deus para eles e não o nosso propósito para o dinheiro, as propriedades, as coisas que eu tenho. A fidelidade. Os servos premiados e promovidos são aqueles que são reconhecidos como bons e fiéis. Paulo, em Coríntios, fala: o que realmente importa para um mordomo é que ele seja encontrado fiel. E nós somos dispenseiros de Deus, não apenas das coisas religiosas, mas de tudo. Não há nada que passe pelas nossas mãos que nós não devamos fidelidade a Deus sobre estas coisas. Esta é a chave, fidelidade. Mas há uma outra coisa. Eles também são diligentes no trabalho. Eles são diligentes. Aqueles dois servos multiplicaram o que tinham recebido. Duplicaram. Um recebeu 5 e, ao prestar contas, tinha 10. Os 5 que recebeu e mais 5 que ele, nos seus investimentos, no seu trabalho, ele conseguiu produzir. O que tinha 2, da mesma forma. Trabalho, investimento. O que nós entendemos nisso? Aqueles dois mordomos não se acomodaram. Bom, 5 talentos, eu posso simplesmente devolver ao Senhor, e isso aqui não vai me trazer nenhum prejuízo. Não, eles foram cuidadosos, eles foram trabalhadores e conseguiram produzir, entregar em melhor estado aquilo que receberam. Isso tem que acontecer com os nossos bens também.
Na prestação de contas, aquilo que recebemos do Senhor deve ser entregue a Ele em melhor estado do que recebemos originalmente. E isso acontece com diligência e trabalho. E o servo mau? Qual é a característica dele? Ele foi um servo negligente. A ele faltou a diligência. A ele faltou o ânimo para o trabalho. Ele foi um preguiçoso. A preguiça desse servo se mostra em sua desculpa. Por que ele não investiu aquele dinheiro? Por que ele não fez nada para aumentar um pouco aquilo que lhe foi confiado? Qual foi a desculpa que ele deu? Ele disse que tinha medo do Senhor. Ele disse que o Senhor é um homem, eu sei que o Senhor era um homem severo, que o Senhor colhe onde não plantou. Então, eu tive medo e eu preferi enterrar esse dinheiro e aqui está ele de volta. Isto é a característica de um preguiçoso, que inventa desculpas para não realizar com diligência o trabalho que lhe foi confiado e nem guardar com essa mesma diligência aquilo que lhe foi dado por Deus. Veja bem, em Provérbios, esta mesma desculpa deste homem, desse servo mau, é dada pelo preguiçoso, de outra forma. Provérbios 22, 13. Abra sua Bíblia aí. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Por que o preguiçoso diz isso? Um leão está lá fora, eu vou ser morto. Por que ele diz isso? Para não sair de casa. Não tem leão coisa nenhuma. Ele não quer sair de casa para trabalhar. E qual é a desculpa que ele dá? Lá fora tem um leão. Se eu botar o pé lá fora, ele me come. É igual o rapaz, a moça, que planeja um curso. Mas aí ele fala, eu quero fazer tal curso. Mas é muito difícil. Ele está dizendo, tem um leão lá fora, não vou nem estudar. Porque é muito difícil. Alguém que quer um emprego num concurso público. Meu sonho mesmo era ser juiz. E o que você está fazendo para isso? Eu nem estou tentando porque é muito difícil. A concorrência é muito grande. É muito complicado chegar lá. Ainda tem essas falcatruas do governo, essas coisas. Ele está dizendo, tem um leão lá fora. É a desculpa do preguiçoso. E a desculpa daquele homem para o seu senhor foi, o senhor é muito rígido. A resposta do Senhor para ele é, se você achava que é dessa maneira, então por que você não foi mais diligente ainda? Então, a negligência, a preguiça daquele homem, fez com que ele se tornasse pobre. Porque qual foi o castigo dele? Tire o que foi dado a ele e dê ao que tem 10. A sua preguiça, a sua negligência, a sua má administração daquilo que Deus lhe deu, lhe causou a pobreza. Nem toda pobreza é causada por preguiça e falta de diligência, por negligência. Nem sempre é assim. Há outras circunstâncias que fazem com que uma pessoa se torne pobre. Nós sabemos disso. Mas é possível que alguém adentre na pobreza de forma deliberada por causa de preguiça e de negligência. E isso nós conhecemos aos montes, infelizmente. Há outros provérbios que nós precisamos ler aqui para entendermos essa questão da preguiça que nos atrapalha de honrar a Deus com os nossos bens. Provérbios 21, 5. Você volta um pouquinho aí, um capítulo antes. 21, 25, melhor dizendo. Só para você entender essa relação preguiça e falta de bens. Preguiça e falta e empobrecimento, melhor dizendo. Vamos ler? Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando,
porque as suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso é sonhador. Ele tem sonhos de consumo, ele tem posições que quer galgar, ele tem tantos sonhos, tantos desejos, e ele morre desejando. Por quê? Porque a não ser que você seja um ladrão, um corrupto, não há outra maneira de você realizar os seus desejos, os seus sonhos, senão trabalhando, como todo ser humano normal faz. Provérbios 13, 4, nós vamos ver duas coisas, o preguiçoso e o diligente. Vamos ler juntos? O preguiçoso deseja e nada, mas a alma dos se... Entendeu a parábola? Claríssima. Jesus está aplicando a sabedoria celestial à vida prática. Por que que aqueles homens fiéis, diligentes no trabalho, além de terem recebido mais, ainda se tornaram mais ricos, vamos dizer assim? Por quê? Porque eram diligentes. E na sua diligência encontraram fartura. Por que o preguiçoso empobreceu? Porque ele faltou diligência na administração dos seus bens. E ele perdeu tudo. Tudo. O empobrecimento não é ter poucas coisas. Aqui é não ter nada. E ainda foi punido pela sua negligência. Uma das formas de glorificarmos a Deus com os nossos bens é preservando-os e fazendo-os dar frutos, tratando-os como de fato são, propriedade de Deus, olhando para eles numa perspectiva escatológica, por meio da qual sabemos que prestaremos conta sobre eles e os teremos que devolver em melhor estado do que os recebemos. Aquele que tinha 5, devolveu mais 5. Aquele que tinha 2, além dos 2, devolveu mais 2. E por isso eles foram reconhecidos como servos bons e fiéis. Escatologicamente, na perspectiva de que Cristo vai voltar, que nós vamos prestar contas, os nossos bens devem nos impulsionar ao zelo de mantê-los, de fazê-los frutificar, aumentar, se possível, e devolvê-los a Deus na prestação de conta, na melhor forma do que quando nós os recebemos das mãos do Senhor. Como glorificar a Deus com os nossos bens? Primeira coisa, nossos bens devem produzir frutos. Nossos bens devem produzir frutos. Deve haver investimento, trabalho honesto e diligente, a fim de fazê-los aumentar. Meus irmãos, investir, buscar prosperidade, aumentar aquilo que temos, não é pecado. Pecado está na ganância, na avareza, do que eu vou falar daqui a pouco. Mas o trabalho diligente, o cuidado com aquilo que temos, isto é o correto a se fazer se queremos glorificar a Deus com os nossos bens. Então, nós temos que zelar por tudo que temos. Nós temos que trabalhar de forma que, no que depende de nós, da nossa diligência, a pobreza não bate em nossa porta. Veja, a coisa errada é esperar prosperidade de forma mágica. Cai do céu porque eu passei por um corredor. Isso não existe. Ou porque eu toquei uma corneta, ou porque eu usei um sabonete, ou porque eu fiz uma novena. Isso não existe. Prosperidade na Bíblia acontece com trabalho. Prosperidade na Bíblia é o fruto do trabalho diligente de alguém.
digno é o trabalhador do seu salário. Logicamente, nós vivemos em um mundo caído. Somos roubados. Nós vamos ver isso mais na frente. Nós sofremos corrupção, institucionalmente furtados. E isso muitas vezes nos leva ao empobrecimento, a não termos o fruto do nosso trabalho na proporção que deveria ser. Mas isso foi dito lá no Éden, quando Deus falou: em sofrimento, em suor, em dor, você vai cultivar a terra e ela não vai lhe dar a mesma força. E não era apenas a terra, mas é que o sistema econômico, a ganância dos homens, iria fazer com que o trabalhador fosse roubado do seu salário, a ponto de não poder prosperar com o trabalho. Mas ainda assim, nós vemos, a graça de Deus permite que pelo uso do trabalho diligente, responsável, nós consigamos prosperar. Não estou falando de prosperar a ponto de sermos trilionários, milionários ou bilionários, mas de termos a nossa vida com dignidade, adquirirmos bens e aumentarmos o nosso patrimônio de forma legítima. Então, os nossos bens devem produzir fruto. Um desses frutos é o seu próprio aumento. Não tem problema nenhum. Outros frutos, que nós veremos nos demais sermões, é a ajuda ao necessitado e o deleite nosso e de nossa família. Outra coisa, nossos bens não podem ser desperdiçados. Nossos bens não podem ser desperdiçados. Deve haver zelo para que não haja desperdício, esbanjamento ou ostentação. Os nossos bens não existem para mostrar que somos ricos. Um dia desse, divulgou-se aí, não sei se é verdade, a foto de um filho de um deputado, acho que queimando uma nota de R$100. Hoje a moda é a tal da ostentação. As pessoas gastando dinheiro a rodo, comprando coisas caras, ostentando um estilo de vida caro de se manter. Isso está nos carros, na roupa, nos acessórios, em tudo que nós temos. Os nossos bens não são para estas coisas. Da mesma forma, o fato de, principalmente aqueles que têm mais, que são ricos, e não têm muito cuidado, porque não precisam, no gasto, na forma de usar o seu dinheiro e suas propriedades, a ponto de perder, tomar prejuízo voluntariamente, ou gastar em coisas que não são úteis, vivendo uma vida, muitas vezes, dissoluta, uma vida boêmia, às vezes, alguns herdeiros fazem isso. Certamente isso não é a forma de usarmos os bens. Escolher um caminho deliberado que leva à pobreza, isso não glorifica a Deus e não é a maneira correta de usarmos os nossos bens. Como eu falei, nós podemos ficar pobres, podemos passar por dificuldades financeiras, por muitas causas, que não seja e não pode ser por conta de preguiça e negligência na administração dos nossos bens. Ponto importante que nos dá o equilíbrio disso que acabei de falar. Que os nossos bens devem produzir frutos, nós devemos trabalhar para que eles aumentem, que nossos bens não podem ser desperdiçados. O ponto de equilíbrio é que a avareza não é a mesma coisa de zelo. Há limites no que diz respeito ao uso e aquisição de propriedades. Há limites. Não apenas há condições, mas há limites. Porque se esses limites forem ultrapassados, na verdade não está havendo zelo, o que está havendo é avareza, e avareza é pecado. Que limites são esses? Nós não podemos exaurir recursos físicos e naturais. Por exemplo, um fazendeiro ou uma grande corporação que usa a terra para produzir os seus bens. E ela usa a terra de uma forma leviana, a ponto de não preservar a terra de onde ela tira o fruto. Ela vai até a exaustão de todos os recursos que a terra pode dar. Isso é pecado. A Bíblia nos diz
Havia um ano sabático para a terra no Antigo Testamento. Se plantava 6 anos, no 7º ano a terra descansava, para ser renovada, para ser novamente nutrida, e assim, no próximo ano, poder dar uma colheita de forma satisfatória. Esse mundo onde nós não respeitamos a natureza e queremos nos enriquecer exaurindo recursos, não apenas na natureza, mas às vezes nós exaurimos as nossas próprias forças, vamos ao limite do nosso corpo, nos adoecemos buscando ser mais ricos, adquirir mais, conquistar mais, entrar numa posição melhor. Quando isto acontece, quando nós vamos à exaustão, nós estamos pecando. Às vezes exaurimos as nossas próprias famílias, da paciência, da falta de amor, da falta de carinho, de zelo. Por causa da ausência, nós esgotamos os recursos emocionais, psicológicos dos nossos filhos, esposas e maridos. Isso já não é mais zelo pelos seus bens, isso é avareza, isso é pecado. Não se pode honrar a Deus desta forma. Não podemos explorar outros para nos enriquecermos à custa do trabalho destes ou lhes privando de algo que lhes é devido. Nós não podemos enriquecer à custa da miséria, do sofrimento, da exploração de outros seres humanos de forma nenhuma. Esses são limites impostos pela palavra de Deus para que honremos a Deus com os nossos bens. Não podemos fazer dos bens um fim em si mesmos, mas um meio para que Deus seja glorificado, para que tenhamos prazer neste mundo e para servir outros. Os meus bens não são o fim. Eu não trabalho para eles. Se eu busco preservá-los, se eu busco fazer com que eles aumentem, é para que na prestação de contas eu possa devolvê-los a Deus de forma melhor do que quando eu os recebi do Senhor e assim glorificá-lo. É para que eu possa servir melhor aos outros com aquilo que eu tenho e cada vez mais. E é para que eu possa ter deleite para mim e para os meus aqui neste mundo. Isto é legítimo. Assim, eu posso glorificar a Deus com os meus bens. E para nós terminarmos, os nossos bens nos permitem vislumbrar as riquezas celestiais. Quando é que, no uso dos meus bens, eu glorifico a Deus? Quando os meus bens me permitem antever o céu, me permitem ver os tesouros celestiais, os bens reservados para os filhos de Deus. E não apenas isso, mas eles também me conduzem a este tesouro e a esta nova vida que está reservada para aqueles que herdaram com Cristo. Presta atenção nisso. Todo conforto terreno e cada bem que possuímos deve nos fazer lembrar da riqueza e tesouros que iremos herdar quando entrarmos no gozo do nosso Senhor. E não apenas devem nos fazer lembrar das riquezas celestiais, mas também devem nos conduzir a elas, por serem estas superiores em natureza e qualidade. Nós vamos ler 2 textos que nos explicam isso que acabei de dizer. Hebreus capítulo 11, nós lemos, foi o segundo texto que nós lemos hoje, no início do culto, Hebreus 11, 24 a 27, que diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Observe o texto, nós temos um contraste entre o que Moisés tinha no Egito
e aquilo que ele escolheu alcançar. O que ele tinha no Egito? Posição e riqueza. Neto do faraó e o usufruto de todas as regalias da corte. A riqueza do faraó estava à sua disposição. Mas qual foi a posição de Moisés? Ele ficou com os olhos presos nos bens que tinha naquele momento? Ou ele olhou adiante e encarou bens celestiais de maior valor do que estes que ele usufruía no Egito? O texto nos diz que Moisés contemplava o galardão, considerou este galardão, o sofrimento com Cristo, o sacrifício do nosso Redentor, muito maior, uma riqueza muito melhor do que as riquezas que ele tinha no Egito. E sem detença, ele esteve disposto a abrir mão de tudo para conquistar o galardão. O que Moisés viu e pôde comparar muito bem é que as riquezas celestiais são incomparavelmente melhores. Então ele, sabendo como é boa a riqueza neste mundo, porque ele viveu na corte do faraó, ele entendeu que aquilo que ainda estava por vir era muito melhor. E justamente entendendo que o que está por vir é muito melhor, ele conseguiu se desapegar a todos aqueles bens para servir a Cristo, que para ele era uma promessa apenas, não uma realidade como é para nós. É desta forma que os bens materiais são úteis para a nossa vida, quando eles nos permitem ver que se o pouco para nós já parece muito e tão agradável, quão melhor serão os tesouros celestiais que estão aguardados para nós. E quando eu consigo ver desta forma, quando essa é a minha perspectiva de vida, os meus bens aqui, eles serão úteis, serão usados para a glória de Deus, até porque, usando desta maneira, eu me preparo para o tesouro maior, para a riqueza que está sendo preparada para mim no reino celestial. Foi assim que Moisés viveu por fé, mirando os tesouros celestiais. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Paulo, então, refletindo o que Jesus ensinou em Mateus 6, 19 e 20, lá em Mateus 6, 19 e 20, Jesus fala: não juntem para vocês tesouros terrenos, onde a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem destrói, mas juntem para vocês tesouros celestiais. Nessa perspectiva, Paulo então ensina o seguinte, pede para que Timóteo ensine aos ricos a seguinte coisa. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Vamos ler o 19 juntos? Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Veja, Paulo está dizendo, diga para os ricos, para eles usarem as suas riquezas, de maneira que Deus seja glorificado. No caso aqui, é ajudando os que têm pouco. E desta forma, eles estarão acumulando, não tesouros materiais, mas estarão acumulando tesouros celestiais e adentrarão no gozo, vão se apoderar da verdadeira vida. Desta forma, meus irmãos, quando olhamos para os nossos bens como um instrumento para glorificarmos a Deus, nós estamos usando os nossos bens como um investimento eterno, como
um investimento de consequências eternas, celestiais. Estamos vivendo na perspectiva da verdadeira vida e não apenas deste mundo e a sua matéria. Isso é extraordinário. Por fim, nossos bens, nessa perspectiva celestial e eterna, fazem com que nos voltemos para Cristo, que nos fez herdeiros com Ele de todos os tesouros divinais. E isso aqui é o que há de melhor. Como eu, olhando a minha conta bancária, por exemplo, me sentando naquele delicioso sofá que tem na minha sala, dormindo na minha cama, assistindo a minha televisão de trocentas polegadas, podendo viajar, ou ainda que eu tenha uma vida mais modesta, mas tenho ali a minha casa, um lugar para morar, vendo o meu trabalho trazendo o meu sustento, podendo pagar as minhas contas, aos poucos adquirindo bens. Como é que nisso tudo eu posso contemplar Cristo e a sua cruz e louvar a Deus pela salvação em Cristo Jesus? Porque, meus irmãos, as coisas que nós temos, as experiências que vivemos, elas devem sempre nos levar aos pés da cruz. Quando os nossos bens são vistos por nós como um vislumbre, uma antecipação daquilo que virá, dos grandes tesouros celestiais conquistados por Cristo, os meus bens não apenas apontam para um futuro glorioso, do qual eles são apenas meros vislumbres, sombras, mas eles também me faz olhar para o passado e ver que aqueles tesouros futuros foram conquistados na cruz do Calvário. Então eu olho para os meus bens numa perspectiva celestial e eterna e entendo que essa perspectiva só é possível, só é real, eu só posso aguardar o galardão, eu só posso ter esperança porque Cristo foi à cruz por mim. E lá Ele me fez herdeiro dos bens celestiais de Deus, o Pai. E assim os meus bens, vistos na perspectiva celestial, eles são o anúncio do Evangelho para mim, que me mostram que Deus em Cristo se fez pobre para me enriquecer na eternidade. Que o fim não são os meus bens. Que eu posso ser rico ou pobre aqui, não importa. O que importa é, eu serei rico no Senhor, porque Cristo morreu por mim. Que maravilha para você poder pegar o seu extrato e ver a cruz de Cristo ali. Que maravilha para você poder fazer uma viagem e ver a cruz de Cristo ali. Que bom é nós podermos nos sentar e usufruirmos de regalos da vida, muitos ou poucos, e podermos ver ali a cruz de Cristo. Como é bom podermos tirar do nosso dinheiro para assistir missionários, irmãos mais pobres, a igreja, enfim, e ali vermos a cruz de Cristo. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ser glorificados é entrar no gozo do Senhor, é usufruir das riquezas celestiais, porque somos filhos e somos herdeiros com Cristo. Efésios 1:3, para nós encerrarmos, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor nos tem abençoado com toda sorte de... Você pode trocar isso pelos tesouros celestiais que foram conquistados por Cristo e nos foram dados.
Como é que começa esse versículo? Como é que é? Bendito significa o quê? Bendito aqui é um imperativo. Bendiga o Senhor, porque Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Sejam muitos ou poucos os seus bens, ao olhar para eles, você vislumbra a glória que nos está sendo reservada, as bênçãos celestiais conquistadas, a riqueza do céu que Cristo nos fez herdeiro, da qual Cristo nos fez herdeiros. Como é que os nossos bens glorificam o Senhor? Quando eu olho para estas coisas e digo, bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.